Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 13 de abril. Ontem a gente teve o Shanghai Fork, a atualização que a gente estava esperando aí da rede da Ethereum, uma atualização que iria destravar alguns Ethers em stake e muita gente tinha medo de uma pressão de vendas. A gente vai falar sobre isso, a gente vai fazer uma análise on-chain, a gente vai ver por trás do preço como que está todo esse comportamento, quantos Ethers foram liberados, se realmente a gente pode ter uma pressão de venda ou não. Até o momento, a gente não teve uma pressão de venda, na verdade a gente está vendo na data de hoje o Ether subindo um pouco aí. Algo que a gente já esperava aqui no canal. Ontem soltei um vídeo falando sobre isso e na segunda-feira também soltei uma análise falando sobre isso, do que eu esperava para essa atualização do Shanghai, beleza? A gente vai discutir em cima de métricas hoje e a gente também vai fazer uma análise de price action para tentar entender ali pontos de entrada e pontos de saída também, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo também está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí, beleza? Primeiro de tudo, para a gente começar analisando aqui, ó, vamos passar só no Accumulation Trend Score aqui do BTC, tá? Tem bastante tempo que eu não trago esse gráfico aqui para vocês, mas quando a gente olha aqui, ó, a gente passou por uma fase de acumulação bem consistente. Essas bolinhas mais escuras são acumulação, as bolinhas mais claras, né, pro lado do amarelado, a gente tem mais distribuição dentro do mercado. E olha só como que o BTC acumulou muito bem ali nos 28 mil dólares, a gente teve uma acumulação muito diferente do que a gente teve no topo dos 24 mil dólares lá atrás. Nos 24 mil dólares, o mercado estava um pouco inseguro se realmente aquela alta era consistente, se a gente realmente iria seguir subindo ou se a gente iria simplesmente fazer um topo mais baixo para a gente continuar nosso bear market. E dali para frente a gente muda um pouco o psicológico, porque a gente forma um pivô de alta no semanal. Já mostrei para vocês, cara, vários indicadores de que nesse momento vários players estão olhando para compra. Já comentei muito com vocês que a gente vai passando o tempo, conforme o preço vai subindo, a gente vai tendo os bearishes mudando de posição e entrando na posição bullish. Ou seja, as pessoas que acreditam em crash, as pessoas que acreditam em colapso, chega uma hora que elas param de acreditar nisso e elas começam a acreditar em bull market, e simplesmente o mercado indo para cima, beleza? Bull market é bem diferente de bull run. Sempre tem que fazer esse disclaimer aqui, porque eu sei que as pessoas ainda não entenderam a diferença entre bull market e bull run, beleza? Bom, então para a gente continuar aqui, quando a gente olha exatamente para esse gráfico aqui, a gente vê que nesse momento aqui, a gente ainda passa por uma acumulação. A gente teve um percentual ali mais neutro, né? Quando a gente está olhando ali para os dados e ele está entre 0 e 5 ali, a gente não tem nem acumulação nem distribuição, a gente tem todo mundo mais morno aí. E a gente está tendo ainda acumulação dentro dessa região. Ou seja, ainda é momento de continuar exposto no mercado. Por mais que a gente tenha batido os 30 mil dólares no BTC, olhando para várias métricas, a gente ainda não tem sinais de distribuição, a gente ainda não tem sinais negativos. Que sinais seriam esses? Sinais para a gente estar vendendo no mercado e estar distribuindo. Olha só, se a gente olhar lá para 2019, a gente vai ver que rolou essa acumulação durante toda a subida que a gente teve. Olha só, a gente sai lá dos 4 mil dólares e a gente vai tendo acumulação até os 8 mil ali mais ou menos. Depois dos 8 mil, a gente começa a entrar em uma zona neutra. Depois dessa zona neutra vem a distribuição. Aí aqui a gente tem sinais de uma zona de distribuição mesmo, ali nos 11, 12 mil dólares já, e aí o mercado ele vai entregar uma queda. A gente sabe que teve um crash lá na frente, o crash de 2020, que todo mundo conhece aí. Então, olhando para o momento que nós estamos, eu vejo que ele é bem similar à acumulação de 2019 que a gente teve, beleza? Se tá tendo acumulação, a gente segue posicionado, segue olhando para frente, não olhando para trás, porque nesse momento também tem muitas pessoas que não sabem disso, mas quando você vende no mercado, a maior dificuldade que você tem é você recomprar no momento certo. E muita gente nesse momento que acredita que o mercado vai desabar, que não sei o que,
elas começam a sair do mercado. Sei lá, saiu nos 24, saiu nos 25, saiu nos 28, saiu nos 30 mil dólares e o mercado continua subindo. Se essa pessoa não souber a hora certa de reentrar, se ela não colocar stop nessa saída, para quem não sabe, a gente usa stop também para saídas quando você vende no mercado, você pode colocar um stop ali, caso o mercado rompa o topo da saída que você fez, você reentra no mercado. Muitas pessoas perdem um time e elas vão entrando atrasadas, cada vez mais atrasadas dentro do mercado. Então, é importante também, quando a gente vai sair do mercado, a gente saber montar uma estratégia para reentrar no mercado. Ainda não tem formação de topo, ainda quem está saindo nesse momento, cara, está simplesmente tentando antecipar o topo. E a melhor coisa que a gente faz é deixar o topo ser formado e na outra ponta, na hora que começar a reverter, a gente tem a nossa saída. Por que a gente tem a nossa saída depois que o topo é formado? Porque a gente tem o topo. Se tem o topo, a gente tem stop também, beleza? Bom, então olhando para Accumulation Trend Score, a gente segue acumulando nessa fase, algo que é muito importante aí. E comentando um pouquinho sobre o Xangai, o que aconteceu, olha só, na data de ontem, né, dia 12, que foi exatamente a liberação, a gente teve ali mais ou menos 4 mil validadores pedindo para sair, né, entrando na fila de saída para retirarem os seus Ethers que estavam em stake ali. Não necessariamente essas pessoas vão vender. A gente vai se debruçar em cima dessas métricas para a gente entender se esses 4 mil validadores são relevante ou não. Mas o ponto é que ontem a gente teve a primeira maior solicitação de saída de dentro do Ether em stake. Olha só, anteriormente a gente teve uma pequena só solicitação ali de 1.700, só que tudo isso começou a partir do momento que a gente cravou ali a data do Xangai, porque o Xangai é uma atualização exatamente voltada para isso, para a liberação dos Ethers que estavam bloqueados. Então, quando a gente olha para a data de ontem, a gente vê que teve 4 mil validadores pedindo para sair. E aí o nosso papel aqui é exatamente entender se esses 4 mil validadores eles têm uma pressão de venda suficiente para derrubar o ativo, sei lá, patamares de $1.000, por exemplo. O que a gente faz é simplesmente analisar o pior cenário que a gente tem aqui. Então a gente vai pegar os 4 mil validadores e vai pensar se eles vendessem juntos no mesmo time 100% dos Ethers que eles tinham, até onde que o preço do ativo poderia chegar. Essa é a nossa função que a gente está fazendo aqui, beleza? A gente está tentando analisar isso daí para entender a probabilidade de ter uma queda no Ether aí. Bom, então primeiro esses 4 mil validadores solicitaram suas saídas. Olha só que interessante. Quando a gente olha o número de novos validadores diários dentro da rede, a gente vai ver que recentemente, aqui aos picos mais altos, né, de novos validadores, a gente vai ver que entramos lá na casa, quer ver, ó, esse daqui, calma aí que não tá pegando... 6 mil validadores por dia. Então, quando a gente olha ali, dia 25 de fevereiro, teve uma entrada de novos 6.300 validadores. Isso daqui, obviamente, é fora do padrão. Se a gente for olhar para um padrão, a gente pode ver que entra, em média, ali umas 700 validadores por dia, de 700 a 1.000 validadores por dia. E em alguns momentos, a gente tem altas entradas de validadores. Por exemplo, ali depois que a 3AC quebrou, a gente teve uma entrada maior de validadores. A gente teve uma entrada aqui, ó, de 1.900 validadores. Depois, a gente vai ter ali, após o demerge, a gente tem outra entrada de validadores, de 3 mil validadores. E depois, ali na formação do fundo do BTC, a gente tem mais 3 mil validadores. A maior quantidade que entrou recentemente foram esses 6 mil aqui. Ou seja, a primeira coisa que a gente vê quando entendemos que está saindo 4 mil validadores, a pergunta que você tem que fazer não é se esses caras que estão saindo vão impactar ou não diretamente o preço. A primeira pergunta que você tem que se fazer é: essa quantidade de validadores que está saindo, solicitando seus Ethers de volta, é uma quantidade relevante? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. E quando a gente tenta responder essa pergunta, a gente parte para olhar exatamente os validadores diários. E a resposta para isso é não. Porque, cara, se recentemente entrou 6 mil validadores, se em média entra 1.000 validadores por dia, quer dizer que esses 4 mil validadores que saíram, a gente consegue suprir esses 4 mil validadores em uma semana
de extensão. Simplesmente isso. Se está entrando 1.000 por dia, em uma semana ali, de 700 a 1.000 por dia, em uma semana a gente consegue suprir esses 4.000 que solicitaram a saída. Ou seja, o primeiro ponto é, esses 4.000 saindo é pouco, não são muitos validadores. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que se atentar. Não é grandes quantidades, principalmente se a gente olhar aqui para o dia 25 de fevereiro. A gente vai ver que 6.000 validadores entraram, ou seja, está saindo menos do que entrou recentemente. Esse é o primeiro ponto. E aí a Glassnode, aqui no Twitter deles, eles até fizeram um post que desses validadores que estão saindo, a gente vai ter 3.600 validadores ali da data que eles fizeram esse post, tá? Se eu não me engano, agora... Opa, calma aí. Agora já tá em mais ou menos 4.000. Vamos conferir aqui, ó, 4.100. Então, da data do post que a Glassnode fez aqui, tava em 3.600 validadores pedindo sua saída. Esses 3.600, vamos considerar esses 3.600, tinham 115 mil Ethers colocados em stake. Ou seja, a gente poderia ter a remoção de 115 mil Ethers do stake. E aí o nosso papel aqui é analisar se esses 115 mil é algo relevante ou não, do mesmo jeito que a gente analisou se os 4.000 saindo, os 4.000 validadores, é relevante ou não. Primeiro ponto é que esses 114 mil, eles representam só 0,6% do total de Ethers que estão colocados em stake. Esse daqui é o primeiro ponto. E se a gente considerar a liberação dos Ethers, eles não serão liberados de uma só vez. A gente terá uma liberação de 57 mil Ethers por dia. Ou seja, a gente levaria 2 dias para ter essa liberação de 140. E aí marca esse número aí. Se por dia a gente vai liberar 57 mil Ethers, o que a gente precisa entender é exatamente o fluxo de Ethers que a gente tem para as exchanges. Olha só, quando a gente olha o volume de transferência para as exchanges, a gente vai ver que a gente tem volumes altos de transferências para as exchanges. Calma aí que não é esse gráfico aqui. Deixa eu só pegar... Não, é esse daqui mesmo. Bora lá. Quando a gente olha aqui para as transferências diárias para as exchanges, olha só, a gente tem 177 mil sendo enviados diariamente ali para as corretoras. Se a gente for pegar volumes muito altos, como volumes que a gente tem de capitulação, a gente vai ver que a gente tem ali na casa de 1 milhão de Ethers sendo enviados para as corretoras, beleza? Recentemente aqui, ó, se a gente olhar, a gente vai ver que a gente está num patamar de 200 mil Ethers sendo enviados para a corretora. Isso daqui é o que eu estou olhando diariamente. Ou seja, vendo essa pressão de venda aqui de 57 mil, a gente tem uma pressão forte, tem uma pressão relevante de um único grupo de entidades, mas veja que também não é uma pressão tão forte assim, porque a gente tem volumes muito mais altos sendo enviados diariamente para as corretoras. Esse daqui é um padrão de volume transacionado de Ethers por dia, beleza? Então, outro ponto que a gente olha é que esses 57 mil, eles não são uma grande pressão de venda quanto a gente imagina. Eu sei que quando a gente olha a notícia ali, eu sei que quando a gente olha, por exemplo, a análise da Glassnode e a gente pensa, 4.000 validadores estão saindo, 150 mil Ethers serão vendidos. Cara, os números são muito grandes. 150 mil Ethers é muito grande. Por quê? Você não consegue ter 150 mil Ethers na sua carteira e você sabe quanto que isso vale. Ou seja, você acredita que isso é muita pressão. Só que quando a gente analisa o mercado, não é muita pressão, porque diariamente a gente tem um volume 4 vezes maior do que isso, que é 200 mil Ethers sendo enviados para as corretoras. Então, a pressão, ela não é tão grande assim. Esse é o primeiro ponto. E aí, para a gente dar continuidade nisso daqui, olha só, desses 115 mil Ethers que estão sendo removidos do stake, olha só de quantos Ethers a gente está falando que temos em stake. A gente está falando que hoje tem 18 milhões de Ether
em stake, ou seja, somente 0,6% de todos os Ethers que estão em stake foram solicitados para saque. O que isso daqui quer dizer? Cara, quer dizer que não é pressão de venda nenhuma. As pessoas não perderam a credibilidade por conta do Shanghai Fork, as pessoas não solicitaram saída. Obviamente a gente vai ter mais dias pela frente, então a gente tem que acompanhar nas próximas semanas todas essas solicitações, só que a gente vê que, cara, ali no início, aonde era pra gente ter a maior pressão de saída dos Ethers, a gente não teve nenhuma pressão de saída, 0,6% não é nada. Obviamente, se a gente tem a venda desses 150 de uma só vez, mais o volume diário, obviamente a gente tem o preço caindo, mas jamais, anota isso daí, essa pressão de venda vai fazer o Ether voltar para $1.000. Eu vejo que tem pessoas que estavam esperando um grande crash por conta da liberação dos Ethers em stake, e sinto lhe informar, esse crash não vai acontecer, porque a gente precisaria de uma pressão muito maior para poder derrubar o Ether em 50% de uma única só vez. Então eu vejo que, continuo com a mesma tese, a análise que eu trouxe na segunda-feira para vocês e a análise que eu trouxe ontem para vocês também, que é, para mim, o Shanghai Fork foi um drive para a gente subir no preço. A gente vai falar sobre price action hoje, a gente subiu, bateu os $2.000. E para mim, o Shanghai Fork é uma atualização que vai trazer um drive a mais, uma tração a mais para o Ether, porque agora as pessoas sabem que pode colocar seu Ether no stake e sabem como que faz para ter a liberação desse Ether. Algo que a gente não tinha anteriormente, beleza? Então, olhando para tudo isso daqui, eu continuo bullish, achando que essa atualização foi muito boa que a gente teve. Se a gente continuar olhando para o percentual dos Ethers nas exchanges, a gente vai ver que não teve grandes entradas, não teve grandes volumes na data de ontem, então tá tudo bem, tá tudo normal. Essa atualização não foi uma atualização que impactou diretamente o preço negativamente, beleza? Na verdade, a gente teve até uma traçãozinha aí, já tinha comentado isso, que a gente poderia ter essa tração para chegar nos $2.000, e a gente chegou nos $2.000 e a gente vai analisar isso daí, beleza? Mas antes da gente falar do Ether, quero falar da dominância do BTC, porque a dominância do BTC, aparentemente, a gente precisa aguardar o fechamento desse candle aqui de hoje, mas se a gente fechar esse candle de hoje dessa maneira, a gente pode considerar que a gente teve uma formação de topo aqui. E por que a gente pode considerar essa formação de topo? Porque são 3 candles consecutivos aonde a gente caracteriza o topo. Um com fechamento mais baixo, outro com fechamento mais alto e o outro com fechamento mais baixo do que os dois anteriores. Isso daqui pode ser uma caracterização de topo. E se a gente considerar que a dominância do BTC ela criou uma divergência no RSI, olha as divergências começando a aparecer. A gente tem uma divergência no RSI, isso daqui é sinal, gráfico diário, isso daqui é sinal de que a gente vai ter um pullback dessa movimentação. O que acontece nesses pullbacks da dominância? Ether valoriza mais do que o Bitcoin, as altcoins começam a se valorizar também, então a gente começa a ter altcoin season, caso essa queda aqui ela seja bem forte, como historicamente aqui, ó, a gente sempre teve, desde 2021 ali, quando a gente olha, os 48 tá sendo uma grande resistência, aonde o preço do BTC, ele começa a perder valor perante as altcoins, e nessa movimentação a gente tem a nossa famosa altcoin season. Eu espero por essa altcoin season. Hoje vocês sabem que eu tenho mais Ethers na carteira do que BTC, porque exatamente por conta dessa movimentação onde o BTC vai perder a sua dominância. E ontem a gente comentou sobre a dominância do Ether perante ao BTC, que também estávamos em região de suporte, formando uma região de suporte aqui, um fundo duplo, aonde a gente também tinha divergência no RSI, ou seja, maior probabilidade do Ether ganhar valor perante ao BTC nos próximos dias. Essa foi a nossa análise. Se a gente olhar aqui, ó, desse ponto que a gente bateu, hoje o Ether já ganhou 6% perante ao BTC. Ou seja, se você tivesse trocado os seus BTCs por Ether durante esse período, você teria lucrado 6% na quantidade de BTC
Isso significa diminuir o seu custo médio em 6% também. Esse tipo de trading entre as moedas, ele é feito para a gente diminuir o nosso custo médio, para a gente aumentar a nossa quantidade de ativos que a gente tem. Se você faz um trade só em dólar, aí você vai estar olhando só para dólar. Se você está fazendo entre pares de moedas, aí você vai estar olhando exatamente para esse ponto de aumentar a sua quantidade de moedas, beleza? Então, hoje eu tenho mais Ethers do que BTC na carteira, exatamente por conta desses sinais. Sinais de dominância, sinais do Ether / BTC também. Estou esperando essa altcoin season. Pô, Gui, então vai vir essa altcoin season, é melhor a gente ficar somente em altcoins? Não, cara, não é assim que funciona. Você não dá all-in no mercado, você simplesmente joga o jogo com estratégias, cara. Se quando a gente tem altcoin season, quem começa subindo primeiro é o Ether, cara, vou trocar uma parte dos meus bitcoins por Ether, depois troco uma parte dos meus Ethers por altcoins e depois eu desfaço tudo isso e volto para Bitcoin novamente quando a gente encontrar regiões de suporte na dominância do BTC. Beleza? Bom, olhando para o Price Action aqui do BTC, a gente segue na nossa lateralização aqui. A gente pode traçar duas linhas aqui. A gente tem essa linha de suporte e a gente tem essa linha de resistência. Simplesmente o BTC pode estar formando novamente aqui, ó, gráfico de 1 hora, né? A gente pode puxar até mesmo o gráfico de 4 horas para a gente entender o que está acontecendo aqui. O BTC pode estar formando novamente uma bandeira de alta para simplesmente entregar uma alta a mais. O que seria essa alta? Para mim, a gente iria muito longe? Não, para mim essa alta, se acontecer, ela não vai muito longe, porque a gente já está tendo o RSI indicando que vai criar divergência. Assim que o preço subir, a gente vai ter o RSI criando uma divergência. Ele não vai conseguir formar um topo mais alto do que esses 86. Então, para mim, o BTC pode dar uma última pernada aqui para ele buscar um pullback desse movimento, ou para ele buscar um pullback de um gráfico diário, por exemplo. Olha só, se a gente olhar num gráfico diário, a gente vai ver que ele pode sim dar um pullback. A gente pode traçar a Fibonacci aqui dessa região de fundo até aonde ele formar o topo. Não sei se o topo vai ser aqui, não sei aonde que o topo vai ser, mas quando formar o topo, a gente traça a Fibonacci e a gente vê até onde pode ir esse pullback, beleza? Mas olhando para o curto prazo aqui, eu acredito que a gente pode dar uma esticadinha ainda num gráfico de 4 horas, num gráfico de 1 hora, a gente pode dar uma esticadinha para criar essa divergência, para depois o preço lateralizar um pouquinho a mais aí. Mas o BTC está em uma das suas maiores resistências, que é os $30 mil. Não acredite que a gente vá romper os 30, passar 31, 32, 35 e parar em $40 mil de uma única só vez. Isso pode acontecer? Sim, cara, pode acontecer, só que é mais improvável disso acontecer. Por que é improvável? Porque o mercado anda em ondas, então ele sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, cai um pouco, beleza? O que importa é ele estar subindo mais do que ele está caindo. Isso é o que importa para nós, para manter simplesmente a nossa tendência. Então isso olhando para o BTC. Quando a gente olha para o book de ofertas, a gente vê que os $30 mil, dureza, tinha bastante ordens de vendas ali para a gente consumir essas ordens, a gente vai ter ordens ali também na casa dos 32 nesse momento. Veja que anteriormente a gente não tinha ordem nos 32, ou seja, a gente ainda pode dar essa agulhada até ali, ó, os 31, tem poucas ordens nos 31, mas a gente pode dar essa agulhada até os 31, até os 32, criar essa divergência no RSI e depois o mercado voltar um pouco, beleza? O que importa para mim é os suportes que a gente está deixando para trás. Cada vez mais a gente tem mais suportes sendo deixado. Então a gente tem suporte nos 28 mil, a gente tem suporte nos 25 mil, a gente tem suporte nos 23 mil, 22, 21 e 18 mil dólares. Até mesmo lá nos 15 mil dólares ainda tem suporte. Ou seja, antes da gente falar em que BTC vai voltar lá para 15 mil dólares, alguma coisa desse tipo, acho improvável que isso vá acontecer, a gente tem que começar a perder alguns suportes. Não é o que está acontecendo. Cada vez que o preço sobe, a gente está criando novos suportes e suportes mais fortes e menos resistência pela frente, beleza? Então, olhando para cá, a gente pode ver que o BTC pode dar essa porradinha aí, essa esticadinha até os 32 ali, mais ou menos, até os 31, só para criar essa divergência, para depois ele formar exatamente um pullback.
E aí é onde que eu olho para fazer novas entradas no mercado. Sempre olho o pullback para fazer novas entradas dentro do ativo. Bom, se a gente analisar o Ether, a gente vai ver aí, ó, que na data de hoje a gente rompeu os $1.900 ali, bateu, agulhou nos $2.000 ali. $2.000 é a maior resistência que o Ether tem a ser enfrentado aí pela frente. Algo que foi muito bom nessa movimentação, olhando para o gráfico de 4 horas, foi o volume de compra no rompimento. Quando a gente tem rompimento com volume, a gente tem um rompimento mais verdadeiro. Obviamente pode ser por conta de liquidação, pode ser por conta de compra a mercado mesmo. Só que isso daqui é muito bom, a gente precisa de volumes nos rompimentos. Se a gente olhar aqui para gráfico diário no Ether, olha só, a gente chegou na região que a gente tinha que chegar, exatamente no ponto onde a gente queria chegar, exatamente nos $2.000, região de resistência. O RSI ele está entrando em sobrecompra, só que ele ainda tem um espacinho para continuar subindo. Vai continuar subindo? Não sei, não dá para falar se a gente vai continuar subindo ou não. Só que a gente ainda pode subir um pouco mais, sim. A gente pode ter o Ether rompendo esses $2.000 aqui, porque provavelmente tem muita gente com stop aqui atrás, a galera que apostou em baixa do mercado para serem liquidados. Essa liquidação pode fazer uma subida artificial. Até onde a gente vai? Também não sei, não consigo prever o futuro. Eu consigo analisar dia após dia. Só que eu sei que no momento que a gente encontrar um topo, o que eu vou fazer? Traçar uma Fibonacci, mais uma vez, cara, o padrão ele se repete, o setup ele se repete. Traçou Fibonacci, analisar pullback, deu pullback, candle de reversão, ótimo, entrada no ativo. Agora é momento de entrar? Não, eu não compro rompimento de resistência e nem de suporte, só compro rompimento de figuras gráficas, isso quando a gente estiver falando de trade, beleza? Então, olhando para isso daqui, a gente pode ter o Ether subindo mais um pouquinho. Se a gente olhar para o book de ofertas do Ether, olha só, a gente vai ver que o book tinha bastante ordens a serem consumidas aqui nos $2.000 também. A gente consome algumas ordens aqui nos $2.000 e a gente tem bastante ordens ainda a serem consumidas ali nos 2.100, ou seja, a gente pode dar essa agulhada até os 2.100 ou simplesmente segurar aqui nos $2.000. Já foi muita pressão, olha só, a gente já rompeu, cara, 1.950, a gente rompeu os 2.000 também, né? A gente consumiu as ordens dos 2.000, dos 1.950 e a gente está criando suportes aqui abaixo também. Olha só, acabou de entrar, ó, novas ordens no book, estão entrando novas ordens no book aqui nos $2.000. Tem por volta ali, ó, de 1.000 Ethers já no book da Binance para serem vendidos nessas regiões. Só que o importante é a gente estar criando esses suportes ao longo do caminho também. Igual eu falei para o BTC, para o Ether também, a gente tem suporte 1.900, 1.850, 1.700, 1.600, 1.500, cara, 1.300. E para a gente chegar em $1.000 novamente, o mercado tem que fazer uma pressão de venda tão forte, mas tão forte, cara, que não vai ser tão fácil a gente voltar assim para $1.000, quiçá para $800. Eu sei que tem pessoas que acreditam ainda que a gente vai perder os $800, a gente vai ter um grande crash, mas, cara, com toda essa alta que a gente teve no mercado, mais de 100% no Ether, 100% no BTC, mesmo que venha uma recessão na nossa frente, mesmo que venha um grande colapso na nossa frente, alguma coisa que ninguém tá esperando, cara, a gente tem que fazer uma queda de no mínimo 50% para voltar para o fundo anterior. E lembre-se que, cara, uma queda de 50%, ela é uma queda muito forte, teria que ter muita pressão de venda e hoje eu não vejo que essa pressão de venda ela está em cima da mesa. Long Term Holder está com supply do BTC. Quando a gente olha para o Ether, pressão de venda que a gente poderia ter era nesse momento os stakers tirando os seus Ethers dali do travamento e simplesmente vendendo eles a mercado. Isso a gente também não vai ter. Então, olhando para tudo isso, cara, continuo bullish, continuo posicionado dentro do mercado, buscando por sinais de venda. Quero sim colocar meu lucro no bolso, estou diariamente analisando o mercado, entendendo quando que é que eu vou poder colocar esse meu lucro no bolso e desfrutar toda essa valorização da minha carteira que eu tive nesse último tempo. Mas, enquanto eu não achar nenhum sinal de saída do mercado,
não sou eu que vou sair. Vou continuar surfando toda essa movimentação, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Tô aí todos os dias da semana te entregando um mega conteúdo, beleza? Fica aí 7 dias que eu te garanto que em 7 dias eu vou te entregar um mega conteúdo. Caso em 7 dias eu não atendo às suas expectativas, pode dar o unfollow, tá tudo bem. Aí fui eu que não consegui mesmo entregar um conteúdo de qualidade pra você, beleza? A gente continua sendo amigos aí. Bom, forte abraço, tamo junto e eu te vejo no vídeo de amanhã, beleza? Valeu!